Olá, alunos! Essa é a videoaula tópico 12, parte 2, princípios de defeitos em eletrodomésticos. Técnicas de detecção e diagnóstico de defeitos em equipamentos. Professor Luiz Marcelo. Nosso curso Reparador de Eletrodomésticos. E atenção, leia a apostila na íntegra, faça os exercícios nela propostos e tire suas dúvidas com os professores nos fóruns. Família dos aparelhos eletrodomésticos. Falamos na parte 1 sobre aquecedores. E agora na parte 2 falaremos sobre aparelhos de movimentação e aparelhos eletrônicos. Aquecedores, já vimos anteriormente, são basicamente aparelhos que utilizam uma carga, uma resistência, né? Pode ser uma lâmpada, pode ser um aquecedor de algum tipo qualquer. A característica principal é gerar calor. Aparelhos de movimentação são os que produzem algum tipo de movimento que normalmente ocorre em eletrodoméstico através de motores. Aqui temos vários exemplos. Temos o aquecedor ali, que neste caso tem um ventilador junto, liquidificador, máquina de lavar roupa, furadeira, ventilador, máquinas de ferramentas elétricas em geral. Todos utilizam motores e fazem movimentações. Os eletrônicos. Os que são puramente eletrônicos precisaria de um estudo específico na área de eletrônica. Então são televisores, celulares, rádios, aparelhos de som, videogames, etc. São aparelhos puramente eletrônicos. Os eletrodomésticos com eletrônica são vários também, mas o micro-ondas é muito típico ter uma parte eletrônica e outros aparelhos têm displays ou placas eletrônicas de controle ou de potência, como acontece com as máquinas de lavar, a geladeira também, interface. Lembre-se, situações vistas na apostila 12, parte 1, sobre falhas em comum, ainda valem. Então, as falhas de alimentação, que já foi estudado na parte 1, valem para qualquer tipo de aparelho. Primeiro você vai testar a alimentação, vai testar a parte de interruptores ou fusíveis e por último a carga. Esses testes, lembrando, à medida do possível serem feitos com ohmímetro e podendo também ser feitos testes através de um multiteste na escala de volts, o voltímetro, sendo que precisa tomar mais cuidado, usar luvas, os EPIs adequados, afinal estará trabalhando com a tensão de alimentação da rede elétrica. Também vale a questão de inspeção visual. Aqui temos o exemplo de peças de liquidificador desgastadas, é meramente visual, vale para qualquer situação em que você desmonte um aparelho qualquer. Uma das primeiras coisas que você vai procurar identificar são defeitos ou situações visíveis. Muito bem, então chegou ao coração dos nossos aparelhos de movimentação, que são os motores. Os motores monofásicos de indução, rotor Gauss de esquilo. Bem, existem dois tipos de motores principais. Além do motor de indução monofásico, existe o motor universal. São os principais motores que serão encontrados em eletrodomésticos. O rotor gaiola de esquilo, ele não tem bobinas no rotor. As bobinas são apenas na parte externa, que seria o estator. E é o motor que, por essa configuração, essa montagem, ele é um motor mais simples. Ele é um motor que apresenta menos problemas, não tem escovas. O que dá problema nesse motor é a questão do capacitor, quando tem capacitor, nem todos têm, de arranque, e a questão de bobinado do estator, ter algum problema de rompimento, de queimar o bobinado, ou algum problema de rolamento. Aqui temos exemplos do rotor gaiola de esquilo. Motores universal, que é com rotor bobinado. Aqui temos um exemplo de motor universal
Eles são utilizados em vários aparelhos, mas a furadeira é muito comum, é o normal. Liquidificadores e outros aparelhos, você vai abrir e vai encontrar um motor similar a esse. Note que ele tem o coletor, que é um componente muito comum. O motor universal vai ter coletor. Aqui a furadeira, o bobinado, o rotor bobinado, e mostrando também o coletor ali. E aqui é a demonstração do local onde existe a conexão com as escovas. Lembrando que as escovas também são um componente que o desgaste é visual. Se houver desgaste, você vai perceber facilmente e poderá trocar as escovas. Ainda em motores, você poderá fazer alguns testes. Motores que possuem capacitor, pode-se medir o capacitor. O instrumento ideal para medir o capacitor é o capacímetro. É possível também medir com o ohmímetro, porém o capacímetro é o que terá a capacidade de mostrar o valor da capacitância do capacitor, e se ele tiver um tipo de variação, será perceptível através do capacímetro. E ao passo que com o ohmímetro pode-se ter uma ideia de que ele esteja bom, mas se houver uma variação, apenas uma variação de capacitância fora da tolerância, o multiteste, o ohmímetro, irá indicar que esse componente estará ok, quando na verdade ele não está. Então o ideal é usar um instrumento adequado, que é o capacímetro. Medidas de continuidade, aqui sim com o ohmímetro. Em geral, esses motores utilizam bobinas, portanto você vai medir bobinas que são fios enrolados, ou seja, resistência baixa. Normalmente se testa na escala de continuidade, é o suficiente. Quando mede-se resistência elétrica, vão indicar sempre valores baixos, valores em poucos ohms ou valores de algumas dezenas de ohms. Isso medindo nas bobinas, diretamente nas bobinas. E a medição que demonstra a direita ali é uma medição de isolação. O ideal é usar o megômetro, mas o ohmímetro também vai dar uma medição aceitável. O megômetro, com a diferença de que ele aplica uma tensão no momento da medição, então se houver uma fuga, ele é mais adequado para poder demonstrar uma fuga no bobinado do motor. Aqui também mostra o motor universal, aqui sim da furadeira, o liquidificador, e mostra a questão das escovas. O rotor bobinado, ele tem a característica que normalmente você vai medir em qualquer das divisões dele, você vai medir a continuidade. Se alguma estiver rompida, não der continuidade, é porque o rotor está com problema. Normalmente, problemas com bobinado de motores, diferente de ser estator ou de ser rotor, normalmente acaba sendo necessário a troca do componente ou mandar rebobinar. E às vezes é possível, uma inspeção visual, identificar algum ponto rompido que poderá ser soldado. É possível. Mas questões de falhas de continuidade, por exemplo, onde o bobinado tenha, principalmente se ele modificou a cor, está preto, é improvável. Provavelmente deverá mandar para conserto externo, rebobinagem. Também outro problema que acontece em motores são problemas de ruídos, ou o motor estar trancando. Isso acontece em função de buchas e rolamentos, ou peças quebradas, ou falha de lubrificação. Peças quebradas também pode acontecer com qualquer peça mecânica de um eletrodoméstico qualquer, então talvez outras funcionalidades possam ser perdidas também em função de peças quebradas, que normalmente são condições visuais. As eletroválvulas são utilizadas sempre que for necessário fazer o controle de fluxo de água. Normalmente se utiliza então em máquinas de lavar roupa, máquinas de lavar louça também. Enfim, para eletrodomésticos são essas aplicações.
Outro componente que é básico, mas é importante, é a limpeza de filtros. Filtros que não sejam limpos normalmente vão gerar problemas no equipamento. Timers, que na verdade são temporizadores. Você vai ajustar um tempo qualquer e essa máquina irá funcionar por exemplo, 30 minutos. E na parte eletrônica dos equipamentos eletrodomésticos, é necessário conhecer o que é cada placa. Isso será visto em módulos posteriores. É necessário verificar questões de falhas visuais, como capacitores estufados, trilhas rompidas, etc. E testes na placa, que pode ser feito com o multiteste. E teste os elementos do aparelho. Se você tem dúvidas quanto a ser a placa ou se é um componente qualquer do aparelho, como uma eletroválvula ou algum outro componente, você pode testar o componente diretamente. Assim sendo, se a placa controla um componente, controla um elemento do seu aparelho, e esse elemento não está funcionando, se seria a placa ou seria este elemento, se você testar o elemento, elimina a possibilidade de ser ele, então provavelmente seria uma falha na placa. Muito bem, alunos. Aqui então encerramos a videoaula do tópico 12, partes 1 e parte 2. Nos próximas apostilas serão falados mais detalhadamente sobre esses aparelhos. No momento é só. Agradeço a atenção de todos.